18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Mais uma edição do 18 horas a partir de agora. Karine Leão. Tamo junto, Carlão. Boa noite pra você. Boa. Sintonizado aqui em 100,7 e já começo agradecendo a sua companhia. É isso aí, Carlão. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, participe conosco do 18 horas. O nosso WhatsApp é o 994887592. Valendo a sua participação. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas e a gente aceita também sugestão de pauta. Pode fazer sua denúncia, falar o que a gente ainda não conseguiu ver aqui na cidade de Manaus. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. 994887592. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Em Manacapuru, Capitania Fluvial da Amazônia encontra corpo de homem que estava desaparecido. Seca no Amazonas encarece produtos da cesta básica. Em Brasília, projeto de lei cria cadastro nacional de pedófilo. Aqui em Manaus, vamos acompanhar os bastidores do primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus, Davi Almeida e Alberto Neto. Legal, 6 horas, 2 minutos em Manaus, mais uma vez, boa noite para você na sintonia certa, seja muito bem-vindo aqui no melhor mix do Brasil. A partir de agora, vamos com os destaques de hoje, quarta-feira, 9 de outubro de 2024, 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, começamos o programa Karine e Ouvintes falando sobre o segundo turno das eleições aqui em Manaus, que acontece agora, inclusive o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus. Olha só, o atual prefeito Davi Almeida, que tenta a reeleição, e o deputado federal que passou para o segundo turno, o capitão Alberto Neto. Exato, Karine. E o debate acontece agora com os dois, e a nossa comentarista política, Cíntia Blink, está acompanhando ao vivo o debate, conversa com a gente agora. O debate começou às 5:30 da tarde. Vamos conversar com ela, Cíntia Blink. Cíntia, boa noite, Cíntia. Boa, Cíntia. Então, boa os noite, dois... Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cíntia. Com a gente na 100.7. Então, os dois candidatos compareceram, não é? Compareceram. Não estou acostumada com isso. Davi Almeida veio para um debate e ele teve torcida, viu? Ali na frente, ele foi recebido com um bandeiraço, com apoiadores. Alberto Neto não teve a mesma recepção. Certo. E até agora, como é que você avalia aí o debate? As perguntas estão sendo feitas pelos candidatos derrotados no primeiro turno, não é isso? Exatamente. Todos os candidatos que não conseguiram, passar aí para o segundo turno foram convidados a fazer perguntas, mas Roberto Cidade não quis participar. Sim. Foi o que informou a TV Norte, que está organizando, que é quem promove esse debate. As perguntas, elas tinham que ser feitas de forma que qualquer um dos dois pudesse responder, então não foi direcionado. Também teve pergunta de quem é morador de Manaus, Eles pegaram de lugares diferentes, de bairros diferentes, e as pessoas trazem ali as suas dores mesmo. Teve pergunta sobre como que vai mudar, qual é a proposta para mudar a infraestrutura do bairro Jorge Teixeira. Teve pergunta sobre qual é o tratamento, qual é o plano para atender mães atípicas. E o debate está muito dinâmico, ele segue de uma forma muito diferente, com essas participações. Legal. E ainda não teve um debate de fato, assim, os dois ainda não se enfrentaram, Certo. Mas as alfinetadas e os comentários e réplicas e tréplicas estão acontecendo a todo instante. Tá tranquilo, Blink? Ainda não dá pra lançar nenhuma cadeira. Mas a alfinetada tem. Tá sem público também, né? Cíntia, tá sem público, não é isso? Tem alguém por aí de destaque participando, assistindo? Eu não pude ir para o mesmo local que eles estão, mas eu sei que tem assessoria e tem a imprensa que está reunida em um local diferente. Legal. Poderia ter plateia esse debate, o plano era que tivesse sim, só que um dos candidatos não quis que houvesse plateia. E que você adiantou aqui pra gente ontem, que inclusive a gente não sabe qual dos candidatos que pediu pra não ter plateia. Ou já sabemos. Agora, Cíntia, você... Eu sei. Você pode falar pra gente? Então conta. É Davi Almeida. Pediu pra que não tivesse...
que plateia estivesse presente ali no debate. Gente, a gente só não falou de uma coisa, que nós focamos no debate que realmente é o assunto, mas hoje a Mamandel declarou apoio a Alberto Neto, e ele foi um dos que perguntou. E a pergunta... Só que a pergunta que ele fez não era direcionada nem para Davi, nem para Alberto Neto, porque assim foi feita a dinâmica, que é uma forma muito justa, né? E qual foi a pergunta dele, Blink, você lembra? Ele perguntou se o candidato tinha plano de fazer um hospital municipal. E ele perguntou para Davi Almeida. Davi quem sorteou o nome de Amon Mandel. Certo. Então, o debate, apesar das alfinetadas e tudo mais, que não está se deixando passar, viu? As alfinetadas estão acontecendo, as acusações estão acontecendo, mas ainda assim há um clima de civilidade, sim. Ainda não ninguém, assim, quando alguém responde, o outro vai e fica rindo. Sabe, esse tipo de provocação existe, mas não houve nada saiu do planejado até o momento, pelo menos. Legal. Mas eu vou avisar vocês se algo acontecer. Sem dúvida, a gente volta a conversar daqui a pouco, durante o programa, 18 horas, Blink. Anota tudo pra gente pra contar. É uma hora de debate, Cíntia? 1h20 o plano. Beleza, então. Então dá tempo ainda de você voltar do 18 horas. Dá até possível, vou contar tudo pra você. Claro que vai voltar, estamos te aguardando, Blink. Até daqui a pouco. Valeu, Cíntia. Até daqui a pouco. Legal, agora 6h07, você no melhor mix do Brasil, Karime, aí direto do debate, né? Bacana, interessante esse debate, importante para a democracia. 18 horas. Legal, agora nós vamos falar sobre a atualização da tragédia no Porto de Manaus, e nesta quarta-feira o corpo... É o Porto de Manacapuru, Carlão. Porto de Manacapuru, exatamente, Karime. Nesta quarta-feira o corpo de um homem, vítima de deslizamento, foi encontrado, segundo a Marinha do Brasil. O homem foi encontrado pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental e foi nas proximidades do porto, lá em Manacapuru, Karime. Exato, Carlão. A vítima, Franklin Pinheiro de Souza, de 36 anos, estava desaparecida, vítima desde o deslizamento no Porto de Manacapuru, que aconteceu na última segunda-feira. E outra vítima do deslizamento, a menina Letícia Correia de Queiroz, de 6 anos, segue desaparecida. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando o caso e conversa ao vivo agora com a gente com as atualizações. Boa noite, Nathalie. Então, a Marinha do Brasil enviou navios para ajudar nas buscas, não é mesmo, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, esse trabalho feito, essa ação conjunta por parte das nossas autoridades tem sido fundamental para agilizar toda a situação em torno dessa tragédia. Inclusive, na manhã de hoje, como vocês já adiantaram, foi encontrado aí o corpo do Franklin Pinheiro, de 37 anos. Essa informação ela foi confirmada pelas autoridades de polícia, marinha, corpo de bombeiros, que fez ali a retirada do corpo desse homem do Rio Solimões e levou para a margem, né, onde a Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal aguardavam ali para fazer a retirada desse corpo. A gente conversou com o capitão André Carvalhães, ele que é capitão da Capitania dos Portos da Marinha Ocidental, e ele trouxe pra gente os destaques desse trabalho que a Marinha vem fazendo desde a última segunda-feira lá naquela região. A Marinha encontrou, no dia de hoje, um corpo que foi encaminhado para o Corpo de Bombeiros. Uma lancha da Capitania dos Portos, durante suas buscas, encontrou esse corpo. A presença do navio de assistência hospitalar, com suas capacidades de comando e controle, os mergulhadores a bordo e a integração e união entre as instituições, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, têm sido fundamentais para o sucesso das operações. A Marinha permanece com seus recursos, aeronaves, lanchas, navios, em prol das buscas dos desaparecidos nesse acidente no Porto de Manacapuru. 18 horas. Então, Karine, Carlão, a gente ouviu aí a fala do capitão André Carvalhães, ele que é capitão da Capitania dos Portos da Marinha Ocidental, confirmando, né, aí esse trabalho de buscas, onde conseguiu aí resgatar o corpo de mais uma vítima. Inclusive, a sobrinha dessa vítima, Eduarda Portela, foi quem acabou reconhecendo ali o corpo do tio lá no município, e aí ela falou pra gente sobre o sentimento de alívio em poder conseguir fazer essa despedida digna pro seu ente querido. Vamos conferir. O corpo do tio Franklin Pinheiro de Souza. E qual é o sentimento agora da família? É de gratidão a Deus, porque ele nos concedeu a graça de
ter pelo menos o corpo pra gente enterrar do nosso familiar, né? Então, nesse momento só agradecemos a Deus e queremos providências, né, para saber o motivo de todo esse acidente. Então, nós como familiares estamos gratos por encontrar nosso ente e pedindo a Deus para que encontre também as outras pessoas que estão ainda desaparecidas. 18 horas. Triste, né? A gente ouviu aí a fala da Eduarda Portela, ela que é sobrinha de uma das vítimas que teve o corpo resgatado na manhã de hoje. E segue aqui a nossa solidariedade, a família dela e, claro, as famílias que estão aí aguardando ainda por esse posicionamento, por esse desfecho, né, Nathalie? Exatamente. Agora, Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, oficialmente o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil trabalham nas buscas de apenas uma pessoa, né? Que seria aí a pequena Letícia Correia Queiroz, de apenas 6 anos, né? De forma não oficial, né? Outros 2 homens identificados como Bruno, que seria Gari, e um pescador identificado como Jorge, de 64 anos, também estariam desaparecidos. Mas essas são informações da população. Que ainda precisa ser confirmado ou não pelas autoridades. Exatamente. Até o momento, o Corpo de Bombeiros, né, e a Marinha, que seguem fazendo essas buscas de forma oficial, eles só confirmam o corpo dessa criança de apenas 6 anos. A busca por essa criança. Exatamente. E aí, Karime, Carlão e ouvintes, né, o Serviço Geológico do Brasil, o CPRM, ele segue trabalhando ali naquela área, realizando uma avaliação pós-desastre lá no Porto da Terra Preta, no município de Manacapuru, com o objetivo de identificar se ainda há risco de novos deslizamentos ali naquela área, já que a gente falou aqui, né, ontem, por exemplo, que o risco de erosão, já que ainda tem grandes fendas, o solo permanece rachado, indicando que mais terra pode cair por ali, e além, é claro, de determinar os processos que vão ocorrer, né, quais vão ser os próximos passos. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, né, nas primeiras avaliações feitas na manhã de hoje, na manhã dessa quarta-feira, eles já constataram que tudo pode ter acontecido porque o terreno teria sido uma área aterrada sobre a várzea. Ou seja, né, construíram num lugar impróprio, inapropriado para isso, né, Carlão? Inclusive, ela adiantou aqui. Inclusive, Natália, você adiantou ontem aqui no 18 horas esse assunto aí, esse deslizamento do Porto de Manacapuru está sendo inclusive investigado pelo Ministério Público do Amazonas, que começou aí a coleta de provas para isso, né? Isso porque o motivo não deve ser apenas o fenômeno das terras caídas, como você tem falado e como outras pessoas também têm alertado, né? Exato, a essa Nathalie, situação, né, Nathalie? E ela, inclusive, né, o Carlão falou aqui com a gente, ela esteve lá no local e ela viu como é que está a situação do terreno por lá. Você falou, inclusive, que a perícia da Polícia Civil, acompanhada pelo Corpo de Bombeiros, esteve lá no local do deslizamento justamente para fazer essa análise detalhada. Nathalie, por causa dessa tragédia que aconteceu em Manacapuru, no Porto de Manacapuru, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes anunciou hoje que vai decretar a situação de emergência em todos os portos do estado do Amazonas. É isso, Nathalie? Da região norte, na verdade. De toda a região norte. Toda a região norte, devido à seca deste ano, né? E aí, vamos dizer que essa situação lá de Manacapuru seria o estopim, né, para tudo isso. Mas eu vou começar, né, trazendo as atualizações ainda em torno do Ministério Público, e aí a gente segue para essas atualizações do DENIT, né? Isso porque a gente já tinha falado aqui ontem que o Ministério Público iria, né, investigar isso, e ele já começou o trabalho. A Justiça, o Ministério Público já iniciou a coleta de provas e já fez, assim, algumas orientações de medidas urgentes para garantir principalmente a assistência para as famílias afetadas, né? As famílias principalmente das vítimas fatais até agora. Além disso, o Ministério Público vem pedindo um atendimento imediato à população afetada e também a investigação, né? Que vai identificar aí de fato os fatores que podem ter contribuído para esse deslizamento de terra e verificar se houve falhas humanas, a gente pode dizer assim, já que a gente trouxe ontem, né? O Serviço Geológico do Brasil já tinha alertado a Defesa Civil do município, e aí o que agora o Ministério Público quer saber? Se houveram, né? Se houve ali no município ações preventivas
ativas por parte do poder público. A gente conversou com a promotora Emiliana do Carmo, do Ministério Público. Vamos conferir. O Ministério Público do Estado do Amazonas, ciente da catástrofe que aconteceu no Porto da Terra Preta e profundamente consternado com essa situação, instaurou um procedimento administrativo visando acompanhar as medidas adotadas pelo Poder Executivo Municipal para a reparação desse desastre e prevenção de novos deslizamentos no município de Manacapuru. Para tanto, o Ministério Público visa obter, dentre outras informações, quais são as medidas que estão sendo tomadas em relação às vítimas deste evento, visa saber também se o município possui plano de contingência operacional para reduzir danos causados por deslizamentos e se possui algum planejamento para retirar pessoas das possíveis áreas de risco. De posse de todas essas informações, o Ministério Público analisará a necessidade de instauração de um procedimento investigatório. 18 horas. Karine, Carlão, ouvintes, né? A gente ouviu agora aí a fala da Emiliana do Carmo, ela que é promotora do Ministério Público e está à frente aí das investigações em torno do deslizamento de terra lá no Porto da Terra Preta, no município de Manacapuru. E aí, né, como a gente já adiantou, o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura, foi até o local, né, e fez uma vistoria ali em loco. Com isso, né, depois de vistoriar ali e ver que a situação realmente estava crítica, o que eles decidiram? Decretar a situação de emergência em portos e hidrovias do Amazonas e também de toda a região norte por conta da estiagem, por conta dessa seca, né? Da maior seca da história que nós estamos vivendo. E aí esse anúncio foi feito durante essa visita técnica, né? E eles também anunciaram outras ações que devem ser realizadas lá no local do desbarrancamento, né? Segundo a Prefeitura de Manacapuru, a família da Letícia Queiroz já estaria recebendo uma ajuda de aluguel social. E aí o DENIT também se prontificou a ajudar essa família de alguma forma, né? Já que eles estavam... Perderam tudo ali, já né? que eles também estavam ali, mas a gente conversou com o Eric Moura, ele que falou mais sobre essa situação de colocar os portos da região em situação de emergência. Vamos conferir. Emergência na infraestrutura aquaviária no estado do Amazonas, na infraestrutura aquaviária federal no âmbito do estado do Amazonas, para que a gente possa ter mais agilidade para evitar situações como essa, que a gente não tenha que enfrentar uma burocracia tão pesada. Eu já determinei que a equipe técnica faça uma nota, com base nessa nota a gente decreta e publica em diário oficial, de forma que possa agilizar e dar estrutura para todo o estado do Amazonas, no âmbito da infraestrutura aquaviária federal, ou seja, hidrovia federal, porto federal, que a gente possa ter da melhor maneira possível a resposta mais rápido possível aqui para o estado. 18 horas. Karine, Carlão, né? Ouvimos aí a fala do Eric Moura, diretor de estrutura aquaviária do DENIT. Só para encerrar, Karine e Carlão, foram informados, né, durante a entrevista coletiva na tarde de hoje, que entre as pessoas feridas, 8 já receberam alta hospitalar, 2 estão em observação e somente um dos pacientes, né, atingidos aí por essa tragédia foi encaminhado aqui para Manaus para fazer a realização de exames mais detalhados para então, né, saber se está tudo bem. Sim. E vai poder receber alta. É isso. Boa noite para vocês. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Agora 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Voltamos a falar agora sobre política. Olha só, o primeiro turno das eleições, o Ministério Público Eleitoral vai ingressar com representações contra mais de 100 candidatos a vereadores e prefeitos em todo o estado do Amazonas. Hein, exatamente, Carlão, e tudo por causa da quantidade de santinhos que foram derramados pelas ruas próximas das escolas que serviam como locais de votação. E isso é considerado irregular pela legislação eleitoral. E quem explica pra gente sobre esse assunto é o repórter André Meireles. Candidatos às eleições municipais deste ano no Amazonas, de diversos partidos, despejaram grandes quantidades de material de campanha, como panfletos e santinhos, em ruas próximos a diversas escolas que serviam como locais de votação em todo o estado. A ação, considerada irregular pelo Tribunal Regional Eleitoral, foi registrada em Manaus e em cidades do interior do Amazonas. Somente na capital foram 74 representações ingressadas pelas 3
13 zonas eleitorais. Agora, o Ministério Público do Estado apresentou diversas representações contra mais de 100 candidatos a vereador e prefeito pelo Estado. A medida foi tomada como punição às irregularidades no derrame de santinhos em locais de votação durante o primeiro turno das eleições municipais de 2024. A infração está prevista no artigo 37, que proíbe a distribuição de material de propaganda próximo de sessões eleitorais. O juiz do TRE do Estado, Jean Pimentel, explica que as infrações geram multas. Que é o derramamento de santinho, que tem uma pena de multa de 5 mil a 15 mil por FII, né, que é o FII hoje está 1,06, que vai equivaler a 5.320,50 centavos no mínimo e no máximo 15.961,50 centavos. Essa é a pena que cabe à infração, julgando procedente esse derrame de santinho no âmbito eleitoral. A prática de derrame de santinhos é uma infração recorrente nas eleições municipais e tem como consequência não apenas o descumprimento das normas eleitorais, mas também o impacto ambiental e a poluição nas cidades. André Meireles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6 horas e 22 minutos, você é o melhor mix do Brasil e o resultado das zonas do interior do Amazonas preocupa, sim, o meio ambiente. Isso porque cidades no topo do ranking do desmatamento no estado elegeram prefeitos alvos de autuações ambientais. É o caso, por exemplo, de Apuí e Lábrea, aqui no estado do Amazonas. Marcelândia e Colniza, no Mato Grosso, e São Félix do Xingu, aqui no Pará, no lado. Essas cidades juntas acumularam mais de 488 quilômetros quadrados de área devastada só esse ano, Karime. Não é fácil não, hein, Carlão? O levantamento é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e na segunda posição aí do ranking nacional de desmatamento e na quarta de queimadas, nesse ano de 2024 está a cidade de Apuí, aqui no Amazonas, que elegeu como prefeito fazendeiro Antônio Maciel Fernandes. O Marquinhos Macio do MDB, com 42,7% dos votos. Ele foi autuado pelo menos 7 vezes entre os anos de 1999 e 2022 por multas que somam 28,4 milhões de reais. Olha só, já em Lábrea, Gerlando Lopes do Nascimento do PL recebeu uma autuação de R$185 mil no ano passado pela destruição de 36 hectares na floresta nativa do bioma amazônico. Ele foi eleito com 51,27% dos votos. Lopes afirmou que está recorrendo da multa em que faltam alternativas econômicas para a cidade que não seja a exploração da terra. Pois é, Carlão, o prefeito de Lábrea, ele também disse que os grandes desmatadores da região não são de Lábrea, mas sim dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, que desmatam para criar gado no município. E no fim, os moradores da cidade de Lábrea que ficam com a imagem aí de desmatadores. Uma outra queixa dos prefeitos dessas cidades é que os órgãos ambientais só aparecem nos locais para fiscalizar e não para legalizar a ocupação das terras. O fato é que agora foi registrado um novo arco do desmatamento. As cidades do sul do Amazonas e do Pará são conhecidas por terem mais gado do que habitantes. 6 horas e 24 minutos, você no melhor mix do Brasil. Nós estamos aqui no 18 horas com os destaques desta quarta-feira. E continue aí. Continue em 100,7. Nós vamos acompanhar em instantes as informações do debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus que está acontecendo nesse momento. Davi Almeida e Alberto Neto. Daqui a pouquinho, já, 6h25. 18 horas. Bacana, agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã, ok? Amanhã, aqui em Manaus, é com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado, e à noite fica nublado também. A mínima prevista é de 27 graus, a máxima pode chegar a 38 graus. As chances de chuva são mínimas, tá? 13%. E a umidade relativa do ar fica entre 33% e 82%. Mix.
Karime Leão, agora nós vamos para Brasília, Karime Leão. Bora lá, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje a proposta que limita decisões monocráticas, ou seja, de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, Cadu, é menos poder para os magistrados, é isso mesmo? Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite, ouvintes do 8 horas. Eu falo com vocês ao vivo aqui da Câmara dos Deputados. Terminou agorinha a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. E, Karime, hoje foi um dia de muitas derrotas para a Suprema Corte. Já era esperado, porque a base governista esgotou todas as suas caixas de ferramentas de obstrução, tentou de todo jeito a votação, fez de vistas, tudo isso foi usado nas reuniões anteriores. Hoje não teve escapatória, e aí prevaleceu o voto da maioria dos parlamentares da direita conservadora. Foram aprovadas aí, Karime, vamos listar 2 PECs e um projeto de lei. Não foi só esse projeto que você mencionou, não. Foram vários. Ao longo da tarde até agora, passou o trator. O primeiro destaque é a PEC 8 de 2021. Ela diminui o poder das decisões monocráticas, que são aquelas canetadas, né? Aquelas decisões individuais dos ministros que acabam mudando o rumo de muitos processos importantes para o país, para o bem e para o mal, né? Essa PEC, ela impede que essas decisões monocráticas, né, elas suspendam leis que foram promulgadas pelo Congresso Nacional ou que foram sancionadas pela Presidência da República ou decretos presidenciais, enfim, isso só pode acontecer por meio de decisão de colegiado, ou seja, de todos os 11 ministros. Essa proposta já passou pelo Senado, foi aprovado lá e agora está na Câmara dos Deputados. O próximo passo é a PEC 8 ser discutida por uma comissão especial, depois ser levada para o plenário. O plenário aprovando, a matéria vai para a promulgação. O segundo destaque, Karime e Carlão, é a PEC 28 de 2024, agora desse ano. Ela permite que decisões do STF sejam derrubadas pelo Congresso Nacional por meio de votação da maioria absoluta, se os parlamentares acharem que essa decisão invadiu a competência do Poder Legislativo. E o caminho é o mesmo da PEC 8. Criação de comissão especial e depois plenário. Plenário aprovando, vai a promulgação do Congresso Nacional também. E por penúltimo, Karine, porque foi aprovado um projeto agora há pouco. Sim. Foi aprovado o projeto de lei 4754 de 2016, de autoria do vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante. Ele é líder da bancada evangélica e também esse projeto de lei tem a coautoria do deputado Silas Câmara. Esse projeto de lei, ele pune o ministro do STF pelo crime de responsabilidade se ele tomar uma decisão que extrapole o poder constitucional de julgar. E aí acaba invadindo a competência do Poder Legislativo de legislar. Isso é comum, né, Carlão? Isso aí é comum. Sim. Que em algumas decisões um ministro ele acaba legislando, assumindo o lugar de parlamentar, né? E o caminho agora é o plenário. Essa matéria ela vai ser apreciada, já passou então, foi aprovada na CCJ, então o caminho é o plenário. O projeto de lei vai ser apreciado pelos 513 deputados. Se for aprovado, vai para o Senado. E estão votando agora, acabaram de votar, agora há pouco, tem 5 minutos atrás, passou esse projeto. O projeto de lei número 658 de 2022, que trata também de crime de responsabilidade. Ele meio que regulamenta o outro projeto de lei. Então, Karime e Carlão, o destaque de hoje aqui na... Alô, Cadu, a gente perdeu a conexão com o Cadu, que está conversando ao vivo com a gente, direto de Brasília. Oi, Cadu. Volta uma frase, um pouquinho, que a gente perdeu a sua ligação. Deu um vácuo. Oi. Pois é, então estão votaram agora há pouco, eu acho que vocês pegaram essa aí, o projeto de lei 658, né, de 2022, que trata também de crime de responsabilidade a ministro do STF. Então, Karime e Carlão, o destaque de hoje é esse.
aqui na Câmara, é esse mega pacote anti-STF que está avançando por aqui. Mas outro destaque, Karine e Carlão, que eu queria apontar para vocês é que os parlamentares do nosso estado do Amazonas, que fazem parte da CCJ, não deram as caras por aqui, viu? Nem Capitão Alberto Neto, nem Sidney Leite, nem Valderney Avelino. Claro que o Capitão Alberto Neto está em campanha. Está no debate aqui. Ele agora está no debate agora. Debate ao vivo. Mas existe um aplicativo chamado Infoleg, em que ele é titular. Ele pode acessar o sistema. Vou explicar um negocinho para vocês. Conta. A direita, os parlamentares da direita, eles são muito organizados. Eles acabaram se organizando muito mais que a própria esquerda. Então, quando rola uma votação muito importante nesse nível para eles se acionam. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo, vota lá. E aí o parlamentar, ele aciona o Infoleg e coloca o dedinho lá, ele aprova, ele dá o voto dele, basta isso. Então, para somar, ele podia votar, né? Então, passou aí o Capitão Alberto Neto, o Sidney Leite, ele estava, não sei se ele está aqui, eu não consegui ver a presença dele, mas ele não votou, e também o Valderney Avelino, que está na casa, não votou também, em nenhuma dessas votações. Não sei porquê, talvez também para lá no futuro ser cobrado, alguma coisa do tipo. Eles participaram de nenhuma votação, importante frisar. Karine e Carlão. Beleza, Cadu, você falou aí de vários projetos. Hoje tivemos uma decisão através de um projeto, e essa sim nós podemos dizer que vai beneficiar, sem dúvida nenhuma, toda a sociedade. A Câmara aprovou um projeto de lei que cria cadastro nacional de pedófilo, Cadu. Isso é importante, isso é necessário, né, Cadu? Já tá valendo? Como é que conta pra nós aí esse projeto? Ainda não, Carlão. Esse projeto de lei, na verdade, ele cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Esse é o nome do cadastro que o parlamento sugere, tá? Pode lá na frente ser de outro nome, claro. Esse projeto ele veio lá do Senado, ele foi aprovado por lá e agora ele passou pela Câmara. Os deputados mexeram no texto que saiu do Senado, então regimentalmente a proposta volta para o Senado para que os senadores possam analisar o que os deputados mudaram. Então esse é o rito legislativo, mas é pro forma, viu, Carlão? Com certeza o Senado vai assinar embaixo, encaminhar para a sanção do presidente Lula, e o governo está concordando com essa medida. O governo não criou até hoje por falta de amparo na legislação, segundo o argumento do governo, tá? Isso era para existir faz tempo, né? Mas em breve nós teremos à nossa disposição esse cadastro nacional. Como é que ele vai funcionar? Você, ouvinte aí que é pai, mãe, assim como eu também, responsável que quer contratar alguém para cuidar da criança, cuidar do filho, do adolescente, criança, enfim, vai poder checar antes se a pessoa responde por algum processo por violência sexual infantil, por meio desse cadastro nacional de pedófilos. Isso também vale para as escolas. Se o diretor da escola, o responsável pela escola, quiser verificar a professora candidata ao emprego, né, tem algum processo dessa natureza, ele pode ir lá no cadastro desse professor quer usar do emprego para estar mais perto das crianças. A gente sabe, isso acontece com frequência, né? A gente vê nos noticiários. Hoje em dia é impossível a gente ver esses dados, eles são sigilosos. Então esse cadastro nacional vai abrir essa caixa preta e ajudar nós, pais, as escolas também, a contratarem pessoas mais confiáveis. É um projeto muito importante que caminha com uma sanção presidencial em breve. Carlão e Karine. E a gente torce para que seja o mais rápido possível. Aliás, é o cadastro que já deveria existir, né? A gente já deveria saber e ter conhecimento desses nomes. Bom, Cadu, traz pra gente as rapidinhas do dia. Estou com uma rapidinha só, Karine, e eu destaco aí o senador Eduardo Braga, que agora é oficialmente o relator da regulamentação da reforma tributária. A gente falou anteriormente que ele estava informal, né, porque o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, não havia nomeado ele por causa de uma desavença com o presidente Lula, enfim. Aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi lá e nomeou o Eduardo Braga para essa função. Então ele agora é o relator mesmo. Então, caminho aberto para ele com
com calma, porque tiraram aquela urgência constitucional da matéria, aquela pressa que o governo queria. E hoje teve reunião, Karine, com o senador Omar Aziz, que é o coordenador da bancada do Amazonas, o deputado Paulderney Avelino e também uma equipe de consultores para retomar aquelas estratégias de defesa da Zona Franca de Manaus. Ou seja, o debate voltou a funcionar por aqui. E como a gente falou, os problemas da Zona Franca, eles estão nos detalhes. E como a gente sabe, o velho ditado é no detalhe que mora o diabo. E outra, Karine, o Paulderney Avelino, ele disse pra gente que a regulamentação da reforma não vai sair esse ano, viu? Como que é o governo. O senador Eduardo Braga implementou uma série de condições, que é seguir dialogando com calma até chegar ao meio termo em várias divergências, inclusive nos assuntos ligados à Zona Franca de Manaus. Tá certo. Com vocês, e tem que ser com calma mesmo, né, Cadu? São assuntos que vão interferir na vida de todo brasileiro, tá certo? Valeu, Cadu. Muito obrigada pelas informações, Cadu. Até Segue amanhã. no trabalho. Valeu, bom trabalho pra ti. Até amanhã, Cadu. 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Rio Negro segue no período de vazante e secou mais 6 centímetros. Hoje atingiu a conta de 12 metros e 11 centímetros. E como já falamos aqui, o recorde histórico do ano passado foi de 12 metros e 70 centímetros. Vai seguir sendo superado dia após dia aí, né, Karime? Até o fim do período da vazante. Exato, Carlão. E enquanto isso, vamos seguir somando prejuízos com desabastecimento, como já falamos aqui, com a falta de alimentos, de água potável em várias regiões. E que tem mais assunto, mais atualizações a respeito desse assunto é o repórter André Meirelles, que conversa ao vivo aqui agora com a gente. Por exemplo, André, a gente estava vendo que a cidade de Tapauá, a botija de gás já está sendo vendida a R$180. Então, André, há também a possibilidade de desabastecimento dos mercados, né? As prateleiras dos comércios de lá estão ficando vazias, não é isso, André? Boa noite. Olha, esse é o reflexo do que essa seca histórica deste ano está trazendo aí a alguns municípios aqui do interior do Amazonas. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha nesse momento. Por exemplo, o município de Tapauá, que fica a 449 quilômetros a sudoeste aqui de Manaus, registra prateleiras dos comércios vazias e também aí preços muito altos, né? Inclusive dos alimentos, né, que estão inflacionados. E como você falou, Karime, a botija de gás já está sendo vendida a R$180. Além disso, o preço foi registrado aí por alguns moradores ali do local, o preço daquele café de 500 gramas está custando aí R$25, hein? E essa... Peraí, o cafezinho o pacote de 500 gramas já está a R$25. Exatamente. Caramba. Que a gente, por enquanto, encontra aqui... A 12, vai. 12, e já aumentou, tá? 25. Que era 8, foi para 10, agora a gente já encontra, já tá pagando 12 e alguma coisa, né? E a previsão é que a situação lá pode se agravar, né? De acordo com moradores do município, a cidade já está completamente isolada, os barcos estão encalhados ali na chamada boca do Rio Purus, que é a região que dá acesso ao município, né? Inclusive, sobre essa situação crítica ali do município, que não só ali no município de Tapauá, mas que essa situação acontece em outros municípios aqui do interior do Amazonas, eu conversei com o prefeito de Tapauá, né? Gamaliel Andrade, ele traz essas informações pra gente. Vamos acompanhar. Estamos aqui numa situação crítica, os nossos rios, afluentes do nosso rio estão isolados, várias comunidades, quase 150 comunidades estão isoladas aqui no nosso município, né? E também a própria sede aqui do nosso município. A navegação não está viajando, né? Os barcos não estão viajando mais aqui. O nosso município, nós nunca vimos esse pedral para lá de fora, como estamos vendo aqui, muita pedra, o rio virou uma cachoeira sem ter como sair e sem ter como vir um barco do nosso município. 18 horas. Então a gente conferiu a fala do prefeito ali de Tapauá, Gamaliel Andrade, olha aí, falando aí sobre essa estiagem, né, que atinge aí toda a região amazônica e já impacta nos preços dos alimentos para os moradores também no município de Tapauá e alguns outros municípios aqui do interior do Amazonas, né? Inclusive o coordenador da Defesa Civil Municipal, né, Davi Baruch, ele relata também, que a gente vai acompanhar agora, quais são as dificuldades ali do município. Vamos acompanhar. Nós não temos como chegar no município mais nem de barco, tá? Tá há mais
mais de 15 dias não chega gêneros alimentícios no comércio. A parte de frios também já se esgotou no município. O município está sem gás. A Defesa Civil já entrou em contato com a Defesa Civil estadual. Vamos solicitar apoio aéreo para que possa chegar medicamento, balão de oxigênio, bombas, né, para poder puxar a água, que nossos postos estão baixos, alguns estão queimando frequentemente, e contamos com o apoio do Estado e do governo federal, o mais breve possível, para que toda essa ajuda possa chegar o mais rápido possível ao município, para que nós possamos trazer a solução. 18 horas. Então a gente conferiu a fala do coordenador da Defesa Civil de Tapauá, Davi Baruch, né, relatando as dificuldades no local, não só de alimentos chegarem ali, mas também como a gente ouviu ele falar sobre medicamentos, né? Tá difícil a situação por lá. Exato. Assim como várias cidades do interior do estado, e até a falta de água atinge a bairros aqui de Manaus. Então não precisa ir longe para a gente saber que o estado inteiro sofre e passa pelos prejuízos dessa seca, desse período extremo de seca que o Amazonas está enfrentando, situação que a gente já sabia, que o governo do estado já sabia que ia enfrentar e que não se organizou, não providenciou nenhuma ação efetiva para que as pessoas, os cidadãos, as comunidades mais distantes não sofressem com o desabastecimento como está acontecendo agora. Apesar de todos os alertas, apesar de todo o apoio do governo federal, a gente está passando novamente por um período de seca e tendo população, cidadão amazonense sem ter água potável. Andréa. Então, Caribe Carlão, a gente tem aqui a situação do boletim da estiagem. Continua aí todos os 62 municípios aqui do estado, né? A capital amazonense e mais 61 municípios do estado estão nessa situação de emergência desse boletim que foi atualizado aqui para hoje, né? 19, e também tem a situação que continua os focos de incêndio, né? Foram registrados aí quase 20 mil até o dia 9 de outubro, no caso hoje, né? Então essa situação continua acontecendo também, né? Então é um problema que a cada dia mais está se agravando aqui no estado do Amazonas, tanto a estiagem, essa seca severa, quanto também continua aí, por enquanto aqui na capital amazonense a gente não está vendo muito essa fumaça, mas no interior do estado ela continua constante aí, Karine. E afetando a todo mundo. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Ok, André, 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Oi, Karine. Vamos agora conversar com Cíntia Blink, a nossa correspondente de assuntos políticos. Ela está ao vivo no debate, acompanhando como está esse primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus, o prefeito que procura a reeleição, Davi Almeida, e o deputado estadual, capitão Alberto Neto. Então, Cíntia, boa noite. O debate começou agora às 5h30, você entrou no início do programa ao vivo, falando que os dois foram e não tem plateia por pedido do prefeito. Oi, então, e como é que segue o debate? Já tivemos aí mais alfinetadas, os ânimos como estão, alterados ou continuam com as alfinetadas elegantes? Conta pra gente como está o debate, Cíntia. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão. Oi, e todo Cíntia. mundo que tá com a gente na 100.7. Olha só, o pessoal lá fora já tá mais calmo, não estão mais fazendo ali os seus gritos e coisas, então já acalmou um pouco mais aqui por fora, mas dentro do debate a coisa esquentou. Por quê? Agora não são mais os ex-candidatos, não são mais as pessoas, moradores de Manaus, agora é direto entre eles. Não é exatamente um tema livre, porque nesse primeiro momento eles sorteavam um objeto dentro de uma sacola e aí tinha que fazer a pergunta de acordo com aquele objeto que trazia um tema, né? Por exemplo, Alberto Neto retirou ali um carro, mas ele escolheu falar sobre segurança dentro do ônibus e creditou a Davi Almeida os assaltos em ônibus. Davi Almeida, por sua vez, né, falou que tá melhorando aí a guarda municipal e tudo isso. Quando houve a oportunidade de Alberto Neto falar, por exemplo, sobre o que ele pretende fazer em infraestrutura de veículos, e tudo, transporte, enfim, de locomoção na cidade, o Davi Almeida ficava fazendo sinais de desaprovação, de negação e de susto, assim. Dava perfeitamente para ler o lábio dele falando, meu Deus, assustado para as promessas que Alberto Neto está fazendo. E Alberto Neto falou sobre criar por via fluvial um transporte para as pessoas saírem da Ponta Negra para o Puraquequara, falou de
uma série de outras propostas ali para melhorar o trânsito, e Davi Almeida, apesar dele não poder falar, né? Ele não falava com palavras, mas ele falava um bocado na hora de responder ali, desaprovando, descreditando Alberto Neto. Agora, é claro que é uma situação em que Davi Almeida, ele nesse momento ele é vidraça, porque ele quem está com a prefeitura, então é mais fácil apontar os erros que Davi fez do que necessariamente mostrar que Alberto Neto não tem competência para ocupar o lugar de Davi. Davi está mais frágil nessa história, naturalmente mais frágil. Independente do trabalho que ele apresenta ou não, ele é o alvo, né? E Alberto Neto está aproveitando muitíssimo essa oportunidade, que é deixar Davi mais exposto, trazer ali problemas que a cidade passa, que a cidade passava anteriormente, mas aí na gestão de Davi Almeida isso não mudou. E Davi tenta mostrar o quanto que ele já fez em todos os setores. Eu acho que enquanto o debate está acontecendo nesse momento, não sei como acompanhar porque estamos aqui, né? Mas eu acho que o debate vai ficar mais direto entre os dois e a gente vai ter a oportunidade de vê-los ali interagindo mais, sem ter a interferência de outras pessoas, de fato virar um debate, né? Algo entre os dois. E também eles estão nessa dinâmica de um acusando o outro de alguma coisa. Teve um momento em que eles abriam uma espécie de um álbum de imagens de figuras públicas. E Davi Almeida abriu a imagem de Bolsonaro. Abriu para ele a imagem de Bolsonaro, e há um impasse entre os dois, né? Porque Alberto Neto assumidamente fala que é o candidato de Bolsonaro. Bolsonaro veio a Manaus mais de uma vez para promover a campanha de Alberto Neto, mas Davi teve a preocupação de dizer que ele também é parceiro de Bolsonaro. E nessa oportunidade, Davi tentou mostrar que Alberto Neto não é tão de direita assim. Então, há uma disputa entre os dois para saber quem é direita de verdade, quem é mais direita ainda, sabe? Sim. Você é direita, mas eu tô mais. Então, rola uma conversa assim, porque há uma ideia, né? Há dados e também há uma crença de que Manaus tem uma tendência à direita. E por isso os candidatos estão disputando ali, um a um, os votos de quem tem essa ideologia, de quem busca a direita. E tenta isso também dizer, peraí, você quer um candidato de direita? Então sou eu o candidato de direita, não é ele não, porque ele parece de direita, mas não é tanto. Então há essa preocupação entre os dois em disputar quem é direita de verdade, coisa que a gente também viu no primeiro turno, mas entre Alberto Neto e Roberto Cidade. E esse discurso, essa preocupação, essa tentativa de dizer quem é direita volta. Olha, não sei se dá para ouvir aí, mas o pessoal lá fora já voltou. Foi só dizer que eles estavam mais quietos, eles voltaram a manifestar. E é o pessoal do Davi, é isso de que quem? Eu ia perguntar, de torcida de quem? Dos dois? Quando eu cheguei, só tinha Davi Almeida. Sim. Só que eu não tenho oportunidade de vê-los, eu realmente só estou ouvindo. Então eu não sei se há lá fora agora a torcida de Alberto Neto também. Mas por hora eu só vi Davi Almeida, eu vi bandeira do 70, né? Certo. Blink, vai até que horas, Blink, o debate? A gente já está caminhando para o fim. Eu penso que esse já é o 5º bloco, são 6 blocos que eles vão fazer as considerações finais. Então daqui a pouquinho a gente vai finalizar. Acho que um pouquinho mais tarde que 19. O programa já vai ter acabado, mas de qualquer maneira amanhã eu trago mais informação sobre tudo o que aconteceu por aqui. Sem dúvida. Agora, na sua análise, útil para você voltar para o debate, os dois estão tranquilos? Como é que você avalia a postura da linguagem corporal dos dois candidatos? Não, tem gente tremenda, viu? Porque tem que pegar cartãozinho, e aí o cartãozinho, ele denuncia o quanto que os dois estão tremendo. Mas olha, debate, ele é tenso realmente. Isso não tem necessariamente a ver com estar pronto ou não para o debate. Debate é um momento que qualquer coisa pode acontecer. Então, é tenso para os dois. Mas não pode vacilar, não seria né? Tranquilo é uma palavra muito forte. Não pode vacilar, tem que ficar tranquilo firme. Não pode. Quem está tremendo mais? Tem isso, Blink, ou ainda não? Eu acho que Davi Almeida eu vi tremer um pouco mais, mas eu acho que por essa situação
dele ser realmente o alvo do debate nesse momento, né? Ele acaba ficando realmente muito exposto. Mas há oscilações também. Alberto Neto também, outra hora, parece mais preocupado, Davi Almeida mais firme, e isso vai mudando conforme o debate vai acontecendo. Eu senti Davi Almeida mais seguro no segundo bloco, quando, aliás, não no segundo, no terceiro, quando passaram as perguntas ali mais diretas e não do público nem dos ex. Eu acho que ele ficou, mais solto para falar. Já Alberto Neto, eu penso que ele está mantendo um ritmo bom, e ele está conseguindo terminar as falas, o que era uma dificuldade grande de Alberto Neto. Em todos os debates ele teve problema para cumprir o tempo. Dessa vez ele está certinho, acho que ensaiou bonito, sabe? Tá ótimo, Blink. Volta lá pro debate amanhã, você traz Blink. Todos os bastidores pra gente. Até amanhã, com tudo que é informação pra você. Valeu. Tchau, Blink. Agora 6h50, você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, o Amazonas registrou queda na produção industrial em maio deste segundo... Os indicadores do IBGE deste ano, né? Exatamente, esse segundo semestre deste ano, segundo os indicadores são do IBGE. O estado registrou queda de 5,3% em relação a abril e 5% em relação a maio de 2023, acumulando aí um crescimento de 3,6% no ano. E quem explica pra gente é o repórter André Meirelles. A produção industrial do Amazonas em agosto deste ano registrou queda de 0,7% em relação ao mês de julho. Ao ser comparado com o mesmo período do ano passado, agosto teve alta de 1,1% na produção, e no acúmulo do ano o avanço foi de 2,9% e de 0,2% no acúmulo dos últimos 12 meses. Os dados são da pesquisa industrial mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O estado acompanhou boa parte das unidades da federação que tiveram resultados negativos na produção industrial, como explica Luan Rezende, chefe de disseminação do IBGE no Amazonas. Depois de apresentar um bom resultado em julho, a produção industrial do Amazonas em agosto sofreu uma leve retração, ficando abaixo da média da indústria nacional, que por pouco não apresentou resultado negativo. O resultado, porém, não foi muito destoante do resto das unidades da federação. Em apenas 5 estados, a indústria teve resultado positivo em agosto. As atividades industriais com melhor desempenho no estado, comparadas ao mesmo período do ano passado, foram a de fabricação de máquinas e equipamentos, com resultado positivo, influenciado pela fabricação de aparelhos de ar-condicionado. Em seguida, a fabricação de produtos diversos, que teve alta de 27,3%, influenciada pela fabricação de lentes para óculo e artefatos de joalheria. O acumulado dos últimos 12 meses também registrou desaceleração, porém, a média móvel trimestral cria expectativas positivas para as próximas avaliações, segundo Luan Rezende. No acumulado em 12 meses, a indústria do estado apresentou resultado positivo, mas com uma leve desaceleração em relação ao mostrado no mês anterior, que já era bem baixo. Com isso, o estado teve um dos piores resultados do país no índice, à frente apenas de Rio Grande do Sul. A média móvel registrada em agosto, apesar de modesta, foi positiva e interrompe a tendência de queda que se desdobrava desde abril, permitindo criar expectativas mais positivas para os próximos meses. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h53 minutos. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Agora nós vamos falar sobre um dado triste, inclusive, aqui no Amazonas. Mais de 220 mil casas estavam sem moradores, segundo o censo 2022 do IBGE, Karine. Pois é, Carlão. Em contrapartida, 33% da população do estado vive em moradias improvisadas, como tendas ou barracas, por não terem onde morar. Vamos acompanhar os detalhes agora com o Rodrigo Soares. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o censo de 2022 trouxe um vasto relatório sobre moradias no Amazonas. No último levantamento, foi verificado que, no total, mais de 224 mil moradias particulares permanentes não estavam ocupadas.
Enquanto isso, o Amazonas ocupa o terceiro lugar no ranking entre os estados com maior déficit habitacional, com quase 15% das pessoas sem moradia ou moradia precária. Somente em Manaus, onde a luta pela casa própria é bem maior, atingindo mais de 100 mil moradias, os pesquisadores do IBGE constataram mais de 106 mil casas sem moradores. Em contrapartida, o censo de 2022 revelou que, enquanto sobram casas abandonadas, quase 4 mil pessoas moravam em casas improvisadas por não terem casa própria. O Amazonas, inclusive, ocupava o 14º lugar no ranking de moradias improvisadas. São 33% da população do estado vivendo em tendas ou barracas. A maioria dessas pessoas tem entre 30 a 39 anos. Outros 13% da população morava em casas coletivas com a presença de muitas pessoas em um mesmo ambiente. As casas são a maioria dos domicílios particulares permanentes não ocupados no Amazonas e em Manaus, de acordo com o coordenador de disseminação do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira Jacques. A alta quantidade de imóveis desocupados no estado e na capital revela um possível desequilíbrio entre a oferta e a demanda habitacional, indicando uma possível subutilização dos imóveis disponíveis para moradia. A alta proporção de domicílios para uso ocasional indica a relevância de propriedades destinadas para fins não permanentes, possivelmente ligadas ao turismo ou ao lazer das famílias, tanto na capital quanto no interior do estado. No Amazonas, a maioria dos domicílios desocupados era composta por casas, com um número significativamente menor de apartamentos. Essa tendência também se refletiu na capital, em Manaus, onde casas desocupadas superaram o número de apartamentos desocupados, o que demonstra uma possível preferência histórica por moradias unifamiliares. Entre os estados do norte, o Amazonas é o segundo com mais moradias improvisadas por falta da casa própria, perdendo somente para o Pará. Em toda a região norte, o número de casas sem moradores passou de 1 milhão. Em todo o país, o número chega aos 18 milhões. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Economia. Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 1%, cotado aos R$ 5,58. O euro fechou em alta de 0,64% e aos R$ 6,11. O Bitcoin registrou queda de 1,18%, cotado a 341.441 reais. E o Bovespa fechou no menor patamar em 2 meses, com queda de 1,18% aos 129.962 pontos. E a inflação oficial do Brasil, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acelerou para 0,44% em setembro, puxada principalmente pela alta da energia elétrica com a bandeira tarifária vermelha. O Pix bateu um novo recorde de transações no dia 6 de setembro, com impressionantes 227,4 milhões de operações. Porém, quando falamos do valor total movimentado, o recorde ainda é de julho, com 119,4 bilhões de reais. Na última sexta-feira, foram 108,4 bilhões de reais. Carlão, e esse crescimento mostra como o Pix se tornou essencial no dia a dia dos brasileiros, facilitando pagamentos e promovendo a inclusão financeira. O Banco Central destaca que esse sistema está ajudando a aumentar a concorrência e a inovação no mercado de pagamentos, o que é ótimo para todo mundo. Olha, o número de milionários no Brasil deve aumentar 22%. Até 2028 serão 463,8 mil pessoas com patrimônio líquido igual ou superior a $1 milhão. O levantamento é de uma empresa de serviços financeiros com sede em Zurique. E esse cenário ocorre à medida que houve um aumento de 375% da riqueza média desde a crise financeira de 2008 e avanço de 16,8% na concentração de renda do país. Agora são 6 horas e 58 minutinhos. Você está no melhor Mix do Brasil e nós vamos conferir outros destaques do dia aqui no 18 Horas, hein? No Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 Horas. Cuba pede formalmente para entrar no BRICS, bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nos Estados Unidos, o furacão Milton gera recorde de alertas de tornado no
único dia no estado da Flórida. Chuva no Saara cria lagoas entre as dunas do deserto. Religiosa brasileira, irmã Rosita Milesi, é premiada na ONU por trabalho com refugiados. Mix. Agora em Manaus, 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A queda dos barrancos dos rios nas sedes dos municípios do Amazonas se tornou uma grande ameaça às populações do interior do estado. As quedas de barrancos estão se tornando mais frequentes e levando vidas e causando prejuízos ao transporte para os municípios. Hoje, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que é o DENIT, anunciou que vai decretar situação de emergência em todos os portos federais do Amazonas. Após constatar rachaduras no solo, a Defesa Civil do Estado interditou o porto do município de Altazes. As medidas são para evitar o mesmo de desastre que ocorreu em Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, na semana passada. Parece que a gravidade da situação necessita de uma resposta rápida das autoridades. Todos os portos das cidades do Amazonas devem passar por fiscalizações rigorosas. A maior parte da região, os rios continuam em cotas extremas de vazante, o que contribui para a queda de barrancos. Só assim será possível evitar novas tragédias. Agora 7h em ponto. 18 horas. Finalizando mais uma edição do 18 horas, Karime Leão. Obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.